Amados, boa noite a todos os queridos que estão aqui na igreja, presencialmente, e também a todos aqueles que estão nos assistindo pela live, que estão participando desse culto. Na verdade, não estão só assistindo, mas estão também participando desse culto. Antes de começar a falar, eu gostaria que nós orássemos mais uma vez. Queria que você baixasse sua cabeça. Queria que você, nesse instante, você deixasse todas aquelas coisas que tem te afligido, né? Que tem trazido tanta dor, às vezes, ao nosso coração. Temos vivido momentos muito difíceis. E eu gostaria que você, então, abaixasse sua cabeça, respirasse fundo, para que a gente agora entre na presença do Senhor de uma maneira muito especial e que Ele fale para você nessa noite, fale direto ao seu coração. Pai amado, nós te agradecemos porque nós chegamos até aqui, estamos na Tua presença, na Tua casa. Eu te louvo e te agradeço por cada irmão que chegou até aqui, que você possa estar abençoando a cada família, mas eu quero também te pedir por todas aquelas pessoas que estão em casa, que não puderam vir até aqui hoje, Senhor. Eu não sei o motivo pelo qual elas não puderam estar aqui, mas o Senhor sabe o que está no coração de cada um de nós. Então, Pai amado, eu te agradeço pelos que estão aqui, pelos que estão em casa. Fala através de mim, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas e usa-me, Senhor, de acordo com a Tua vontade, dentro das minhas limitações. Eu te agradeço pela oportunidade de estar podendo trazer uma palavra à igreja nessa noite. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu poderia até, talvez, dar um testemunho do que eu vivi no último dia do mês passado, no mês de novembro, e os primeiros dias do mês de dezembro. A igreja sabe que eu estive com Covid, estive internado. Graças a Deus, foi uma passagem rápida pelo hospital. Graças a Deus, eu não precisei de cuidados especiais, vamos dizer assim. Na verdade, estava no Rio de Janeiro no dia 18 de novembro, fui com uma tosse, achando que era uma tosse alérgica, como eu já tive outras vezes. Mas 2 dias depois, isso foi uma quarta-feira, 2 dias depois, a Alessandra passa uma mensagem dizendo que ela tinha feito o exame, o teste, e ela e o Denner estavam com Covid. Isso já me deixou mais alerta. Isso foi numa sexta-feira. No sábado eu perdi paladar. Aí eu fiquei mais alerta ainda. E como eu sou da área de saúde, eu sou um dentista de formação, eu fiz uma receita para mim mesmo de azitromicina, que é um remédio que eu já tomo quando eu estou mal de garganta, até porque eu estava com a tosse. E tomei uma semana, de sábado a sábado eu tomei azitromicina. Bom, isso foi no sábado. Na terça-feira eu voltei a Campo Grande, era aniversário do Vitor Emanuel na quarta, eu voltei para cá na terça-feira. Na quarta fui ao posto de saúde. Lá no posto me falaram que eu não teriam como eu fazer o teste, porque eu não estava apresentando nenhum problema de respiração, nenhum problema respiratório. Então eles não fazem testes, segundo a informação aqui no posto Tiradentes, para quem não tem nenhum problema inflamatório. E aí eu fui numa farmácia e agendei, mas só tinha vaga para domingo seguinte. Então, no domingo seguinte, eu fui à farmácia, fiz o teste de sangue, e aí deu Covid. Na segunda-feira, eu fui para o Hospital Cacemes, que eu tenho acesso, e já fiquei internado, porque na tomografia acusou que o meu pulmão estava 30% comprometido. Bem, eu só vou falar até aqui, porque tem um pouco a ver com essas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu poderia falar de muitas coisas que aconteceram. Desde o momento que eu entrei, eu estou escrevendo algumas coisas sobre a tenda. A tenda, para quem não sabe, a Alessandra sabe porque ela trabalha na Cacemes. Quando você vai, por conta de Covid, a Cacemes, usar a Cacemes, você vai para uma tenda, literalmente são umas tendas, e lá você
fica até eles confirmarem se está com Covid, se não está com Covid, se interna, se não interna. E eu fui para a tenda. E já na tenda eu comecei a ter algumas experiências que eu no futuro, se puder, ainda vou estar compartilhando com os irmãos a respeito dessa experiência na tenda. Bem, eu fui internado e com certeza eu saí da Covid. Hoje eu não estou mais com Covid, né? Foi me dado alta, eu estou curado, mas eu tive uma experiência nesse tempo de Covid no hospital com Deus. E não é uma coisa, nenhuma novidade, ou não deveria ser nenhuma novidade para nós que somos cristãos, de que Deus fala conosco. E, amados, uma coisa que ficou muito clara para mim, porque é muito pessoal o que eu estou colocando aqui hoje para vocês. Vocês podem não acreditar, vocês podem não aceitar, vocês podem discordar, mas eu estou falando de uma experiência pessoal com Deus, que eu tive nesse tempo de Covid. E eu entendi que Deus fala de uma maneira são várias maneiras como Deus fala. E tem falado com pastores. Eu ouvi já muitos testemunhos de pastores que passaram e sobreviveram à Covid. E Deus fala de uma maneira diferente. Eu já vi tantas coisas, né? Profecias que Deus falou com o pastor, e quando ele sai da Covid diz que Deus falou e ele tem profecias. Ou seja, há várias maneiras que Deus fala, e fala individualmente com cada um. E comigo, Deus falou de uma maneira muito clara, mas que coisa interessante, bem diferente do que eu tenho visto por aí. Deus me mandou ficar em silêncio, porque a minha experiência é a minha experiência com Deus. Eu não preciso ficar fazendo alarde, fazendo propaganda do que aconteceu comigo, se foi bom, se foi ruim, se Deus me deu N visões. É uma coisa, no meu caso, Deus falou para mim: fica quieto, fica calado, não fala nada, sou eu e você, eu quero tratar contigo. E Deus tratou comigo, ou está tratando comigo, e aí eu preciso deixar ser tratado por Deus, porque Ele está falando. Mas presta atenção, Ele me falou para ficar em silêncio. E muito interessante que na semana passada, quem se lembra uma das coisas que o Godoy pregando falou para nós, da experiência de que um leproso teve, depois que ele é curado, o que Jesus fala para o leproso? Fica o quê? Calado. E por conta dessa passagem, e por conta do que o Godoy falou aqui, citou esse exemplo, é porque eu estou falando aqui hoje. Porque eu senti uma necessidade, achei que já era a hora de compartilhar com os irmãos. Porque Deus também fala para a gente ficar calado. Fala para a gente ficar em silêncio. Que as experiências são pessoais com Ele. E que Ele quer tratar com cada um de nós individualmente. Deus conhece o que está no nosso coração e sabe das nossas necessidades. Então a primeira coisa que Ele deixou clara foi que eu deveria ficar em silêncio. E a segunda coisa que está ligado a isso, que está ligado com o que eu vou falar hoje aqui, também é sobre o meu relacionamento com Ele. Como estava, ou como está, como é, e como deveria ser o meu relacionamento com Ele. Deus falou muito comigo sobre isso. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre isso nessa noite. Eu acho que ajuda a comunidade, a experiência que eu tive nesse sentido com Deus. E a terceira coisa que Deus falou comigo, através de um sonho, a Alessandra sabe disso. Eu tive um sonho, amados, que nós estamos numa tremenda batalha espiritual. E é real. É lógico que eu saí da Covid e a gente houve tantas notícias de morte. Hoje mesmo morreu uma atriz conhecida, né? E Deus falou comigo claramente através de um sonho. E o sonho eu vou só também falar, mas não vou entrar em detalhes assim. O sonho foi muito claro a tal ponto. Deu em determinado momento, a Alessandra estava dormindo e eu gritei por socorro para Deus. Eu pedi socorro: Deus me socorre.
E foi quando eu acordei, porque eu falei isso. Eu pedi socorro audivelmente falando, mas eu estava tão agoniado com o que estava acontecendo comigo, com a opressão, que minha voz saiu falha, como se eu não conseguisse nem falar. E o que era? Era uma coisa escura, muito grande, muita gente. A gente percebia que nessa nuvem muito escura, tinham figuras nessa nuvem muito escura, querendo me puxar da luz para essa coisa muito escura. Eu criei na hora que era a morte, porque nós estamos vivendo isso. E nós temos perdido muitas pessoas, e Satanás realmente está ceifando muitas vidas, né? As igrejas, gente quer impor mão para tirar demônios. Você tem visto isso na televisão? Eu já falei isso aqui, e eu estou repetindo hoje, alguns meses depois, a gente não vê mais isso. Sabe por quê, amado? Porque Satanás tem trabalhado de uma maneira diferente, muito sutil. E o pastor falou uma coisa aqui hoje muito interessante. Por que nós somos poucos aqui hoje? Por que será? Se a gente vai no supermercado, se a gente vai no banco, se a gente acaba se encontrando, vai lanchar fora, e por que a gente não pode vir à igreja? Essa é uma grande interrogação, que eu vou colocar alguma coisa aqui nesse sentido, porque é Satanás que tem feito isso, sorrateiramente, disfarçadamente, não é? Porque e eu fiquei pensando muito nisso quando o pastor estava falando, amados, porque isso reflete um pouco a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. E a partir do momento que aparece alguma barreira, algum impedimento que acontece, eu tenho uma desculpa para me afastar um pouco mais dele. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. É um texto muito conhecido demais esse texto, mas eu gostaria que a gente lesse ele com um olhar do coração, olhar nas entrelinhas, para a gente entender. E eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que nós vamos estar falando, compartilhando com os irmãos, porque é uma experiência, apesar de ser pessoal comigo, Deus falando comigo sobre como é o meu relacionamento com Ele. Eu gostaria que a igreja ouvisse e guardasse também no seu coração. Lucas 10, dos versículos 38 a 42, é um texto muito conhecido. Marta e Maria, todos aqui com certeza já ouvimos falar várias vezes desse texto. Na minha versão diz assim, se todos acharam, Lucas 10, 38 a 42, diz assim na minha versão: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amados, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso relacionamento com Deus. Qual tem sido a essência desse relacionamento? Como eu trabalho esse relacionamento? Qual é realmente lá no fundo do meu coração o porquê que eu quero me relacionar com Deus? E aí Deus falou muito comigo sobre a minha experiência com Ele, e falou muito claro que talvez a minha experiência com Ele sempre tenha sido, ou talvez esteja sendo já há algum tempo, baseada numa performance cristã. E
Isso me marcou muito quando Deus falou isso comigo. Sabe por quê, amados? Porque eu creio que muitos de nós tentam estabelecer um relacionamento com Deus baseado na performance. E talvez, sabe por que a igreja esteja vazia nesses tempos? Porque se nós não podemos vir aqui, porque há um impedimento da Covid, não há performance. Os ministérios não estão funcionando por conta da Covid. Isso ficou muito claro para nós esse ano. A igreja deu uma freada por conta da Covid. E aí, amados, não existe performance. Como é que você vai performar num lugar que está vazio, que as pessoas não podem vir porque estão preocupadas com a Covid? Talvez seja uma resposta para isso que nós estamos vendo na igreja. Não só aqui, em várias igrejas. Porque a gente não precisa performar mais. Porque está tudo parado na igreja. E eu vivia, a minha vida cristã era baseado na performance, no que eu fazia na igreja. E aí a gente vai perceber que há uma diferença muito grande quando o nosso relacionamento com Deus é baseada na performance. Então, amados, a partir desse texto, que é um texto até muito claro para nós, qualquer pessoa que tem algum caminhar com Jesus Cristo, lê esse texto e engraçado que a gente já faz uma leitura e que a gente já faz uma diferenciação de comportamento, porque está muito claro no texto, entre Marta e Maria. Mas a gente faz mais ainda, sabe o que a gente faz? A gente julga Marta e a condena pelo que ela fez. Mas será que Jesus condenou Marta? Será que ele condenou Marta? A gente vai ver ao longo do texto e a gente vai poder entender alguma coisa. Então, amados, a pergunta principal dessa mensagem de hoje, a respeito da minha performance, o meu relacionamento com Deus é baseado em performance? O que Ele quer de mim, de verdade? É performance? Será que é isso que Deus quer de mim? Será que é esse tipo de relacionamento que Ele quer de mim? Não é, amados, não é. E é por isso que nós vamos ao texto para encontrar algumas coisas nas entrelinhas desse texto. E a gente vai ver que Marta não era tão ruim assim. Sim, ela teve um comportamento errado, mas será que ela é tão ruim assim? Nós vamos perceber algumas coisas. Versículo 38, olha para o 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Amados, esse texto dá a entender que talvez tenha sido o primeiro contato de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Não havia nada combinado previamente. Ele estava caminhando com seus discípulos, provavelmente no final de jornada do seu ministério. E ele precisava descansar e entra num povoado, está escrito no texto. E aí certa mulher chamada Marta chamou para Jesus e seus discípulos ficarem hospedados, então, na sua casa. Provavelmente, eu creio nisso, que talvez tenha sido o primeiro encontro de Jesus com essa família. E dá a entender que foi Marta quem convidou Jesus. Não foi Jesus que ou mandou um discípulo, como ele fazia muito, preparar-lhe o lugar. Não, foi Marta que, vendo Jesus, o chamou. E aí a gente já assim faz esse primeiro entendimento de que Marta não fez nada demais, ou seja, ela fez uma coisa boa. Era o mestre passando na frente da sua casa com seus discípulos. Ora, quem não gostaria de hospedar Jesus? Marta o convidou para hospedá-lo. Até aí tudo bem. Versículo 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, esta quedava-se sentada aos pés do Senhor a ouvir ensinamentos. Na versão de uma outra Bíblia de estudo que eu tenho, Bíblia Day, que diz assim: e tinha esta uma irmã
chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Quando eu leio na Bíblia Dake, me dá a entender que num primeiro momento, Marta estava sentada com Jesus, talvez para conhecê-lo, talvez para mostrar a casa, para conceituar, deixar tudo certinho em relação a Jesus, aonde ele iria dormir, a comida que eles iriam comer. Ou seja, num primeiro momento, Marta também estava sentada aos pés de Jesus. Se eu leio a Bíblia Dake, não é o que está na minha passagem nessa outra Bíblia, mas dá a entender que houve um primeiro contato. Claro, você não conhece a pessoa vai na sua casa, você mostra como é a casa. Você não faz isso quando vai uma visita na sua casa? A gente faz isso. Então, amados, parece que Marta conversou com Jesus, apresentou sua família, e até aí também tudo bem, não tem nenhum problema em relação ao que a Marta fez, embora aí já se fale de Maria, que estava aos pés de Jesus a ouvir-lhe os ensinamentos. Versículo 40, aí começa o problema, porque Marta estava agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Presta atenção, amados, não é porque Marta estava servindo, é porque ela estava ocupada com muitos serviços, e isso tirou o foco que deveria ser Jesus Cristo de Marta. E aí a gente percebe que enquanto Maria estava ouvindo os seus ensinamentos, Marta estava ocupada com muitos serviços. Não eram poucos serviços, diz a palavra. E engraçado quando a gente tem esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, e quando o foco está errado, a gente quer sempre acusar alguém que está do nosso lado. Não, eu estou fazendo muito, o cara não está fazendo nada, o cara está crescendo na igreja e eu que estou lutando. A gente começa a criar antipatias, antagonismos. Por quê? Porque é performance. O foco está errado. E aí a gente percebe que Marta estava agitada demais, porque o relacionamento e a maneira como ela via um relacionamento com Jesus seria fazer todas as coisas, estar atarefada, servindo cada vez mais. Estava muito ocupada e saiu do foco. A performance pode nos tirar do foco, amados, que é Jesus Cristo. E aí a gente pode observar, que apesar de todas essas coisas, Marta tinha algumas características que a gente pode ver no texto que foram muito interessantes. Muito interessantes. Se nós olharmos a história de Marta, não só aqui, mas no livro de João, aqui nesse texto, você vê no versículo 38, que foi ela convidou Jesus. Foi ela que recebeu Jesus. Ponto positivo para ela. Qual de nós não iria receber bem Jesus, amado? Se ele passasse na porta da nossa casa, você não iria convidá-lo para entrar? Você não tentaria fazer de tudo para agradá-lo? Foi o que Marta fez. Versículo 38. Versículo 40. Ela serviu Jesus. Ela serviu Jesus. Ponto positivo para Marta. Quem não gostaria de servir o Mestre? Se ele viesse hoje, aqui entre nós, quem não gostaria de servi-lo? Então isso não é negativo. Quando a gente vai para o livro de João, que conta a história da morte de Lázaro, é ela quem vai ao encontro de Jesus, por ocasião da morte de Lázaro. É ela quem vai. Está errado? Não, ela foi. Ela foi por quê? Porque ela tinha fé em Jesus. Mais um ponto positivo para ela. Ela tinha fé, ela cria em Jesus. E ela confessa também no livro de João que Jesus era o Cristo e o Filho de Deus. Ponto positivo para ela. Mas qual é o problema dela então, amados? E aí a gente volta ao versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro. Ela estava distraída, ela estava ocupada com outras coisas e saiu do foco, e saiu da presença de Jesus. Ela não aproveitou a presença de Jesus na casa dela, tão próximo. Mas por quê?
porque no entendimento dela o que valia era a performance. E quantos de nós também não fazemos a mesma coisa? A nossa vida com Jesus Cristo está baseada na performance. E eu vejo sofrimento. Sabe por quê, amados? Quando a gente se baseia na performance, a gente sofre mais. Porque quando cai o número de presentes na igreja, o pastor sofre mais. Quando cai o recurso da igreja, a gente sofre mais. Porque tudo é performance. É gente na igreja, é dízimo, tudo gira em torno de performance. E tem muitas igrejas em que a liderança, igrejas nos nossos dias, lideranças que promovem esse tipo de entendimento. Vocês têm que performar. E aí a gente percebe nesse texto que, apesar de muitas coisas positivas de Marta, ela estava fora do foco. Estava fora do entendimento de que Jesus não está preocupado com a nossa performance. Ele está preocupado com outras coisas a nosso respeito, mas não a nossa performance. Versículo 41. Jesus respondeu a Marta. Isso aí é fantástico. Respondeu-lhe: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Amados, isso é uma coisa que a nossa performance nos traz e nos tira do foco. É que a gente nunca relaxa, porque está sempre faltando alguma coisa. A gente está sempre inquieto. A gente está sempre pré-ocupado. As coisas nem aconteceram, mas nós já estamos pré-ocupados. Por quê? Porque exigem de nós performance. E não é isso que Jesus Cristo quer de nós. Não é esse tipo de relacionamento que Ele quer de nós. Por isso que Ele fala: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Percebam aqui que Jesus não repreendeu Marta pelo seu trabalho. Ele não a criticou pelo seu trabalho, julgou e condenou-a pelo seu trabalho. O que ele quis falar é que havia um excesso de serviço. Marta entendia que ela precisava performar. Jesus está falando: você está muito inquieta, muito preocupada. Relaxa, relaxa, porque eu não estou preocupado com a sua performance. É isso que Jesus está falando aqui nesse texto. Ele não está julgando Marta. Ele não está julgando. Ele está falando: Marta, você está muito preocupada, você está muito inquieta, você está nervosa, você quer que eu repreenda a sua irmã, que eu obrigue a sua irmã, ordenando que ela venha te ajudar. Você está muito a 1000 por hora. Amados, essa é uma característica típica daquelas pessoas que vivem performando, achando que assim vão agradar a Jesus Cristo. E talvez seja por isso que nós estejamos vivendo o que nós estamos vivendo no nosso relacionamento com Deus. E concluindo, já estou no meu horário, versículo 42, Jesus fala o seguinte: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Jesus não está preocupado com a quantidade, amados. Jesus não está preocupado com a performance. Ele está falando que Maria escolheu a boa parte. Não precisa muito, mas nós temos que escolher a boa parte. Nós não precisamos performar. E aí, amados, é muito interessante para nós em relação a algumas coisas, e que eu acho que é importante para nós também. Vocês acham que Jesus está preocupado com o louvor, com a adoração da igreja? E às vezes eu sei porque eu sou assim, eu falo, eu quero mais louvor, eu quero que esteja melhor. Você acha que Jesus está preocupado com o louvor e com a adoração da igreja? Hoje nós cantamos os anjos nos céus, louvando ao Senhor. Nós cantamos isso hoje aqui.
Vocês acham que existe algum louvor no mundo que seja melhor, que seja capaz de dar um up nos louvores dos anjos nos céus diante do Senhor Jesus Cristo, amados? Você acha? Porque Ele não está preocupado com o louvor, com a nossa adoração que é feita aqui. Ele está preocupado com o adorador. Isso Ele está preocupado. Não é com a adoração. A gente não vai fazer nada melhor do que já existe no céu em relação ao louvor e adoração para Ele. Ele está preocupado com o adorador. Isso Ele está preocupado. Ele não está preocupado com o dinheiro que a gente coloca aqui. Ele não está preocupado com o nosso dízimo, amados. Ele está preocupado com o dizimista. No porquê que eu dizimo, no porquê que eu adoro, no porquê que eu oro. Não adianta você vir para cá e ficar orando e depois não. Ele está preocupado com a pessoa que ora, que é de oração. Não é a quantidade de oração. Porque ele não está preocupado com performance. Não é o dízimo que eu dou, não é quanto eu dou, não é se eu canto bem, se eu canto mal, se eu toco bem, se eu toco mal. É o porquê que eu estou aqui para adorar ao Senhor. É porquê que eu dizimo. Não é performance. Ele está preocupado conosco, individualmente. Esse que deve ser o nosso entendimento, amados. Ele está preocupado não com o que eu faço, porque Ele sabe do meu coração, Ele sabe dos meus pecados. Deus não está preocupado com o que eu faço. Dá para entender isso? Vocês entenderam isso? Você pode até não aceitar, mas Deus não está preocupado com o que eu faço, porque Ele já sabe o que eu vou fazer. É onisciente, Ele sabe todas as coisas. O que preocupa o nosso Deus é o que eu faço me leva para onde? Me leva para perto ou me leva para longe dEle? Ele não está preocupado com a minha performance. Ele quer saber do meu coração. Se nós lermos lá o texto de Gênesis 3:8, você vai ver que Jesus não pergunta para Adão. É bom a gente ler. Abra sua Bíblia aí, Gênesis 3:8, amados, para você entender o que eu estou falando. Ele não está preocupado com o que eu faço. Ele está preocupado com aquilo que eu faço e para onde essa coisa me leva. Se me aproxima ou se me afasta dele. Olha só o que está escrito no versículo 8 e 9 do capítulo 3 de Gênesis, sobre Adão. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, o que você fez? Ele perguntou para Adão, o que você fez? Não, sabe o que ele perguntou? Onde estás? Sabe por quê? Porque Adão e Eva se esconderam. O que eles fizeram, a consequência do que eles fizeram foi que eles se esconderam da presença de Deus. Deus sabe todas as coisas. E Ele não está preocupado com o que você fez. Ele está preocupado onde você está nessa história. O que isso que você fez? Para onde essa coisa te levou? Você está perto ou você está longe? Não é pela performance do que eu faço, é pelo meu coração, amados. É pelo teu coração que Deus está preocupado. E foi isso que Deus tem falado para nós, para mim, e está falando para nós hoje. No caso de Adão, a desobediência levou-lhe o que? Ele a se esconder. No caso de Marta, pela escolha errada dela, a motivação errada, o que aconteceu? Ela se tornou impedida de aproveitar a presença de Jesus Cristo na vida dela. Entendam, não foi o que ela fez, não foi porque Marta estava servindo. O problema é o que ela fez levou para onde? O que Adão e a Eva fizeram os levou para onde, amados? Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor. Marta perdeu a oportunidade de estar próxima do Senhor como Maria esteve. Então não é o que eu faço, é para onde o que eu faço me leva. E quando eu performo, não é isso que Deus quer. E quando eu performo, eu me frustro, porque nunca está bom, porque sempre vai precisar de alguma coisa a mais. E isso acaba inclusive
trazendo problemas para o nosso próprio relacionamento como comunidade de Jesus Cristo. É isso que a gente tem que levar em consideração. Amados, às vezes a gente acha que Deus está muito longe de nós. E aí eu concluo. E a pergunta que eu faço é: o que fazemos hoje em dia? E aí você, no seu coração, você sabe, eu não sei. Tem aproximado ou tem nos afastado de Deus? Você que está em casa, você que não pôde estar aqui hoje, faça essa pergunta para você mesmo. O que você tem feito? Te afasta ou te aproxima de Deus? É performance? A ideia de relacionamento que você tem com Deus é performance, amados? Clame ao Senhor para que Ele fale o seu coração e você entenda que Ele não está preocupado com a sua performance, Ele está preocupado com a sua vida e com o seu relacionamento com Ele. Como é o meu relacionamento? Eu descobri que eu estou muito performático, vamos dizer assim. Eu preciso mudar a minha vida, porque Deus falou comigo isso. E Ele me deixou claro que, e não é só aqui, amados, a gente conversa com pessoas e as coisas estão acontecendo muito assim, porque parece que um dos sinais que Satanás tem usado nas igrejas é a questão da performance. Nós trocamos intimidade com Ele pela performance que nós queremos fazer para Ele, como se alguma coisa que nós pudéssemos fazer fosse transformador na vida de Jesus Cristo, no seu ministério, na sua volta. Não há nada que a gente possa fazer em relação a isso, porque não é performance, é intimidade com Ele. E aí, eu queria concluir, queria que o senhor abrisse mais uma vez a sua Bíblia, porque saiba que Ele não está distante de nós. Abra a sua Bíblia no livro de Atos. É um texto muito interessante também. Paulo, ele está no Areópago, que era um lugar onde as pessoas se reuniam para discutir vários temas, e aí ele fala de uma coisa muito interessante, e que assim eu encerro essa mensagem. Deus está próximo de nós, amados. E sabe uma coisa que Ele quer? Ele quer ser achado por nós. Ele quer, e para isso nós fomos criados, para acharmos o nosso Deus. Para isso nós fomos criados. Ele está perto, Ele quer, Ele deseja ardentemente ser achado por nós. Eu preciso fazer a escolha certa, e com certeza não é performando, é tendo vida íntima com Ele, relacionamento verdadeiro com Ele. Vamos ler 2 versículos só. Diz assim, capítulo 17 do livro de Atos, versículos 26 e 27. Jesus Cristo, Paulo está falando com muitos filósofos no Areópago. E ele fala assim, então, e aí eu encerro, tentando mostrar para os irmãos que Deus está perto e quer ser achado. De um só, fez toda a raça humana. Paulo está falando de Jesus, isso falando sobre Deus, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, olha só, para isso nós fomos criados, para buscar a Deus. Ele quer ser achado, amados. Se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Paulo é claro dizer que Jesus Cristo está próximo de nós, Ele não está longe. E Paulo, apaga essa luz, por favor. Eu não sei se pode apagar aquela azul. Pode? E essa aqui também? Todas as luzes apagadas, se possível. Queria só mostrar essa aqui também, aqui também. Eu quero tudo apagado. Se bem que vai ter luz lá de fora, mas não importa. Vai dar a entender. Eu quero que vocês entendam o que Paulo está falando. Deus está tão próximo, e aqui não está um breu total, que se nós estivéssemos num breu total e estivéssemos tateando, sabe o que é tatear? Procurar com a mão. Hoje você bota a luz do celular, né?
quando acaba a luz. Antigamente era a vela, você procurava a vela. Não procurava a vela? Aquela dificuldade no escuro, onde é que está a vela? Onde é que está a vela? Assim que era. Mesmo que nós estivéssemos num breu total, tateando na escuridão, mesmo assim, nós o poderíamos achar. Amém? Pode acender de novo a luz. Amados, é isso. Não é performance, é vida com Ele. Deus não está preocupado com a sua performance. Ele está preocupado com você. E Ele quer que você o ache. Ele está esperando que você o ache. E o encontrando tem a vida transformada por Ele. Não uma vida de performance, amados, que não leva absolutamente a nada. Não há nada que a gente faça que seja maior ou que vá contemplar o nosso Deus. Porque Ele é Deus, soberano sobre todas as coisas. Mas Ele quer que nós o encontremos, para que possamos ter uma vida diferenciada, íntima com Ele. Que Deus nos ajude nesse sentido. Queria que você baixasse a sua cabeça. Pai amado, nós queremos te pedir perdão, porque às vezes te procuramos através de performance eclesiástica, performance na igreja, Pai amado, achando que é isso que nos vai nos fazer mais próximos e íntimos de Ti. Não, amados, queremos te pedir perdão, Senhor. Queremos ter a vida transformada e que nós entendamos a mensagem de Jesus para Marta. Pouca coisa é suficiente. Pouca coisa é suficiente. E como a palavra fala, uma só coisa. E essa coisa é intimidade com Jesus Cristo. Que esse seja o nosso entendimento neste dia. E que seja o desejo do nosso coração nos aproximar e ter uma vida íntima contigo, Senhor. Abençoa os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa nesse sentido. Pedimos a presença do Espírito Santo para nos orientar nesse sentido. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ficasse em pé, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu ia falar, até acabei esquecendo, né? Acabou esquecendo que ele estava tão assim, focado nisso. Mas, amados, não sei se... Olha, é tanta coisa, e tantas coisas que a gente às vezes nem percebe, né? Você sabe que essa semana nós estamos celebrando o Natal. E eu nunca vi um Natal tão diferente, né? Na igreja, assim, não tem nada indicando o Natal. E a gente sempre faz isso, sempre coloca algumas coisas do Natal. É Jesus Cristo, é o presente que Deus para a humanidade, deu para a humanidade. E a gente esse ano está
tão diferente. Mas eu queria muito que você, ao encerrar esse culto, você se lembrasse durante essa semana de que o maior presente que Deus poderia ter dado para nós foi o nascimento de Jesus Cristo. Lógico, Ele morreu na cruz por nós, Ele chegou ao fim do seu ministério, foi até o fim, mas tudo começou com o desejo no coração do nosso Deus de enviar seu Filho para que nós tivéssemos esperança de uma vida eterna. Que coisa fantástica, que presente é esse, que ninguém merece, nenhum de nós merece, porque nós somos pecadores, mas Ele mandou seu Filho para morrer por nós. Lembre-se disso durante a semana, amém? De que nós estamos comemorando essa semana o Natal de Jesus Cristo. Bom ganhar presente, é bom fazer uma ceia de Natal. Nesses tempos vai ser muito difícil, presente talvez nem tanto, mas você se reunir com uma família grande está praticamente inviável. É bom, mas isso não é nada diante do presente que você já ganhou, que foi Jesus Cristo na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, na vida da humanidade, amém? Eu vou fazer mais um pedido para vocês e aí eu oro. Eu nessa madrugada estou indo para o Rio de Janeiro, o médico garantiu a vida do meu pai essa noite. Amanhã ele não garante mais. Então eu estou descendo para o Rio porque vão ter as questões legais e tal. Eu não posso deixar minha irmã sozinha no Rio de Janeiro para tratar disso. Queria que vocês estivessem orando para que a minha viagem fosse. Eu vou sozinho, a Alessandra não pode ir, então eu vou de carro. E queria que vocês orassem. A gente sabe que o meu pai, apesar de todas as dificuldades dele, eu acho que ele combateu o bom combate. Eu acho que ele, apesar da dureza do coração dele, ele tem Jesus no coração. Hein? E estamos em paz. Eu acho que 94 anos é uma boa vida. Hein? Então estou descendo, quero que vocês orassem por mim, pelo menos na ida, orem na ida e orem na volta, não é porque ir de carro sozinho, voltar de carro sozinho. A volta vai ser mais fácil, mais tranquila, mas a ida a gente vai naquela, não sabe se chega lá e está morto, sei lá, pode ser que o médico, ele não disse que ele vai morrer, disse que ele não garante a vida do meu pai. E só para vocês entenderem como é que é diferente essa Covid. Meu pai está com 94 anos e teve Covid, está com Covid, mas perceba, não há nada no pulmão dele. Talvez ele morra porque ele está com uma infecção no rim, e isso o médico já sinalizou que pode evoluir para uma infecção generalizada, e ele não garante mais a vida. Mas o meu pai, graças a Deus, está sereno, tranquilo, não está sentindo dor e faz parte da vida. E eu não estou preocupado com a morte, estou preocupado com a chegada dele. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos porque tu és bom. O Senhor é bom. Senhor, apesar de todas as coisas, o Senhor é bom, Pai. Porque até aqui o Senhor tem caminhado conosco. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a luta, o Senhor é bom. O Senhor é bom. E nós te agradecemos por isso. E reconhecemos que tu és o Deus da vida e és o Deus da morte. O Senhor é quem decide. Traz paz aos nossos corações, a todos os nossos corações. Que nós tenhamos paz como pessoas individualmente e como igreja coletivamente. Ó Deus, que nós tenhamos a certeza que tu és Deus poderoso e que vais fazer infinitamente mais por nós. Abençoa os meus irmãos que estão aqui, abençoa os meus irmãos que estão em casa. Ó Deus, nós queremos te agradecer pelo presente que foi, que é e que será sempre Jesus Cristo nas nossas vidas, Senhor. A nossa salvação, a nossa esperança, presente de Deus para a humanidade. Nos dá uma semana de paz. Renova em nós sempre a nossa consciência de que nós precisamos tomar cuidado diante da pandemia que não se foi ainda. Que cada um de nós seja responsável por tudo aquilo que nós vamos fazer, Senhor. E que o amor de Jesus Cristo, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o grande amor de Deus o Pai
e a presença de Jesus Cristo aqui na igreja, na casa dos nossos irmãos e por onde está sendo pregada a tua palavra nessa noite. Seja presente e faça a diferença, Senhor. Que o Espírito Santo entre nós, que nos oriente sempre, que nos dê a comunhão para que nós caminhemos juntos, Senhor. Nós te agradecemos. Te agradecemos pela semana que nós vamos iniciar. Em nome de Jesus. Amém e amém.